Olá, no programa de hoje, a impunidade e a reparação histórica de um crime da ditadura militar. Os elementos que levaram à ocultação por décadas do destino do ex-deputado federal Rubens Paiva após ser levado de casa em 1971 por agentes da ditadura militar. O que veio à tona na reabertura das investigações, a importância da responsabilização penal, do legado da vítima e das lutas de sua família que pautam um filme concorrente ao Oscar. Eu converso com a jornalista Juliana Dalpiva, colunista do ICL Notícias e autora do livro Crime Sem Castigo, Como os Militares Mataram Rubens Paiva, obra em lançamento nacional pela editora Matrix. Bem-vinda, Juliana, um prazer recebê-la no Mundo Político. Obrigada pelo convite de estar aqui com você, Marco, para falar sobre essa história que é muito dura, mas que é necessária. Então, vamos lá. Vamos lá. Juliana, seu livro está sendo lançado agora em fevereiro, em meio a uma expectativa crescente no Brasil, né, em torno de uma possível premiação no Oscar ao filme Ainda Estou Aqui, que também trata do crime estrelado por Fernanda Torres como Eunice Paiva. E é uma obra que deriva de uma dissertação de mestrado. Quando você decidiu se aprofundar no caso de Rubens Paiva e quais foram as razões que lhe instigaram à época? Marco, é uma coincidência feliz poder lançar o meu livro, que é uma adaptação da minha dissertação de mestrado, agora, nesse momento que o Ainda Estou Aqui está concorrendo a 3 estatuetas no Oscar, e com uma interpretação maravilhosa, linda, da Fernanda Torres, da Eunice Paiva, que é a grande personagem dessa história e também da minha dissertação. Os dois protagonistas, né, acabam sendo o Rubens pelo crime, por ser a vítima maior dessa história, mas a Eunice pela luta que ela carrega depois. Como é que eu chego a essa história? Como jornalista, há pouco mais de 15 anos, eu começo a estudar a área, né, os crimes contra mortos e desaparecidos na ditadura. Então, isso vem no início dos trabalhos da preparação para a Comissão Nacional da Verdade, que a lei estava sendo discutida já em 2010, quando o Supremo também discutiu a constitucionalidade da lei de anistia e manteve, mas aí o Brasil é condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso do Araguaia, e aí se dá, né, a criação da Comissão Nacional da Verdade. Então, eu entro no tema, investigando alguns casos, e o caso do Rubens aparece durante uma apuração com uma entrevista com o tenente-coronel Paulo Malhães, em que ele menciona que tinha informações sobre isso. Nessa ocasião, ele falou mais detalhadamente sobre um outro caso que é até conhecido aí em Minas, que é a prisão clandestina em Petrópolis, onde a Inês Etienne Romeu ficou presa, que é a Casa da Morte de Petrópolis, e o Malhães tinha sido um dos principais agentes que tinha, inclusive, criado aquele local, que era um local para onde presos políticos eram levados para serem torturados, assassinados e depois terem os corpos desaparecidos. A Inês é a única sobrevivente desse local. E ele admitiu o funcionamento disso, todo o trabalho, e falou rapidamente sobre ter informações sobre o caso do Rubens Paiva. 2 anos se passam, as investigações avançam dentro da Comissão Nacional da Verdade. Eu estou falando dessa entrevista de 2012, junho de 2012. E aí, ao longo de 2012 para 2014, as investigações avançam no Ministério Público Federal, na Comissão Nacional da Verdade e minha e de um colega jornalista, que é o Chico Otávio, com quem eu trabalhava no Globo nessa época. E aí vão surgindo novos elementos que permitem que a gente chegue aos nomes dos assassinos do Rubens Paiva. E aí é que, quando a denúncia é apresentada pelo Ministério Público Federal, em maio de 2014, a Justiça Federal aceita esse processo e dá início ao primeiro processo criminal sobre um homicídio cometido durante a ditadura. Isso nunca tinha acontecido, por causa da lei de interpretação por causa da interpretação da lei de anistia vigente, que é praticamente um cheque em branco, né? Do modo como está colocado hoje, estão anistiados crimes que não sabemos quais são, nem os criminosos especificamente quem são.
Então, entra esse processo, ele dá início, e aí eu me dou conta de uma série de singularidades do caso do Rubens Paiva em relação aos demais desaparecidos. Esse é um E ponto aí é por importante que eu isso que eu queria. fico com ele para o mestrado. É um ponto importante que eu queria explorar com você, né? Foram diversos crimes cometidos na ditadura militar. Agora, quais elementos, né, são os mais sensíveis, digamos assim, que tornam esse caso do Rubens Paiva tão singular, né, em meio aos outros? Começo, Marco, respondendo sua pergunta, lembrando as pessoas do que era o momento em que o Rubens desaparece. Estou falando de janeiro de 1971, governo do Emílio Garrastazu Médici, que é um dos períodos mais violentos da ditadura militar brasileira. Muitas mortes, muitos desaparecimentos se dão ao longo de 1970 e 1975. A maior parte no governo do Médici, mas ainda também um período grande no governo do Geisel. E aí, o Rubens era, nessa época em que ele foi preso e depois assassinado, um engenheiro que morava no Leblon, né, na zona sul do Rio de Janeiro, com a família. Ele é preso em casa, na frente da mulher e dos filhos, e preso de maneira assim quase que clandestina, porque não tem exatamente um motivo pelo qual ele não, até para os motivos, até para as investigações, para o modo como a ditadura lidava com o que eles consideravam um crime. O Rubens foi sequestrado. Não havia uma ordem de prisão para o Rubens. O telefone da família foi encontrado numa carta que veio com duas senhoras do Chile. Ele fazia um papel de intercambiar informações, correspondências. Ele não integrava nenhum grupo de luta armada. Era um homem branco, de classe alta, né, influente, deputado cassado, e foi preso, como eu falei, na frente da família, ou seja, tinham testemunhas. Tanto a família do Rubens tinha, na época, como teve condições de tornar o desaparecimento até internacionalmente conhecido, e isso ter o Rubens Paiva assassinado pela ditadura era um grande escândalo para o governo da época, que aí eles forjam uma série de documentos. Eles não podem simplesmente aparecer com o corpo do Rubens totalmente violentado 24 horas depois. Ele sai de dentro de casa saudável, né? E com uma série de testemunhas que viram ele sair de casa dirigindo o próprio carro, saudável. Essa é uma diferença que a gente coloca para os demais casos, porque a maioria dos desaparecidos políticos que integravam grupos são presos no meio da rua, são sequestrados também, porque também todos presos sem nenhum tipo de ordem para isso, levados, e não há testemunhas que não sejam as pessoas, os outros integrantes. Às vezes nem tem, às vezes a pessoa é presa, eu conheço vários casos em que foi presa e não tem testemunha do momento em que ela foi levada. E no caso do Rubens tem requintes de crueldade também bastante impressionantes, né? Ele é levado, ele é assassinado em 24 horas debaixo de tortura, e aí, pelo que as investigações indicam, a gente acaba deduzindo que no momento em que eles forjam a suposta fuga, levam o carro para o Alto da Boa Vista para forjar um tiroteio, um teatrinho, em que a alegação dos documentos que são feitos de uma sindicância na época para justificar o desaparecimento do Rubens, que é a história falsa sobre uma fuga, eles tacam fogo nesse Fusca, forjam um tiroteio, tem balas, né, disparos de pistola que são feitos. A gente acha, deduz, porque as pessoas apontadas ali também no crime são colocadas dentro dessa documentação, colocadas nessa cena do teatro, é o momento em que eles levam o corpo do Rubens para o primeiro enterro clandestino. E essa enfim, um dos detalhes mais violentos. Eles enterram e desenterram o corpo do Rubens algumas vezes. E eles cometem uma violência assim brutal a partir do assassinato do Rubens Paiva, que é submeter o corpo do Rubens a
vários enterros clandestinos. Então, eles enterram no alto na estrada do Alto da Boa Vista, logo depois do crime. E aí, segundo os próprios militares, depois eles desenterram o corpo e levam para a praia do Recreio dos Bandeirantes e ficam com o corpo enterrado lá durante algum tempo, cerca de 2 anos, e depois fazem uma operação em 1973 para retirar o corpo de lá e aí dar um fim no mar ou no rio, segundo Paulo Malhães, por fim, admitiu a mulher dele, teria sido colocado em algum rio da região metropolitana do Rio de Janeiro, depois de retirado da praia. Mas então, assim, é uma brutalidade, para além da violência do assassinato sob tortura, essa falta de tudo, né? Do mínimo de respeito, de dignidade, de promover uma série de enterros clandestinos para não justificar o crime né, não dar provas do crime que eles cometeram contra a vida do Rubens Paiva, que tornaria um escândalo ainda maior do que foi o próprio desaparecimento em si. Agora, eles sustentam essa mentira sobre a fuga do Rubens Paiva durante décadas, apesar de internamente produzirem documentos admitindo que ele tinha falecido. E aí a Eunice promove uma série de ações no governo, porque não tinha como um desaparecido ser investigado pela polícia se ele tinha sido desaparecido pela própria polícia, certo? Então, ela vai no Conselho dos Direitos da Pessoa Humana na época, que é o que seria hoje o Conselho dos Direitos Humanos, onde tinham representantes do MDB, e começa a fazer uma série de esforços pedindo investigações para tentar esclarecer tanto o crime quanto dar uma situação jurídica para a família, para ela própria como viúva. E aí é que a coisa eles vão sustentando essa mentira, não importa, e vão mantendo e mantendo. A Eunice só vai conseguir ter uma investigação formal, aberta, no governo Sarney. Mas, como eu conto no livro, até essa investigação vai acabar sem uma denúncia, e também ela é monitorada pelos militares do Serviço Nacional de Informações, apesar dos militares já terem deixado a presidência da República em 86, quando essa nova investigação, aliás, a primeira é aberta 15 anos depois do crime. Além desse papel fundamental que teve Eunice Paiva, você detalha no livro também, Juliana, a importância do trabalho da imprensa para a elucidação de fatos, com destaque ali para uma grande reportagem no Jornal do Brasil em 1978. Né? Qual foi o papel dos jornalistas, enfim, para que esse caso não caísse, né, num completo esquecimento também, e que fosse feita uma pressão mesmo, né, do ponto de vista da sociedade, para que tivesse uma resolução? A imprensa foi muito importante desde o início, Marco, porque, como eu acabei de falar aqui, as autoridades eram, na verdade, as promotoras da violência, né? Ou seja, a polícia, as delegacias eram usadas também pelos militares como parte do aparato repressivo. Então, não é como se eles fossem investigar o desaparecimento de ninguém, não é nem só do Rubens Paiva. Então, a imprensa, na medida em que foi possível, né, porque 71 era muito difícil fazer qualquer tipo de esforço para denunciar o crime. Isso vai acontecendo ao longo do tempo. Eu cito o trabalho do Fritz Utzer e do Heraldo Dias, porque já em 78, num momento um pouco menos tenso do que era 71, mas ainda assim muito tenso, porque em seguida vai ter a bomba da OAB, que vai matar a dona Lida na sede da OAB, e também a própria bomba do Rio Centro. Pessoas ainda eram presas e torturadas nesse período, ainda era muito violento e perigoso. Mas era um momento um pouco diferente já. Tinha uma discussão da lei de anistia, tinha uma discussão de abertura. Então, por mais perigoso que fosse, era diferente de 1971. E aí o Fritz e o Heraldo vão fazer uma reportagem que chega a ter... Eles vão escavar, eles vão entrevistar militares, eles vão entrevistar policiais, eles vão medir e demonstrar que a história
da fuga era mentirosa. E eles vão ter na Eunice a maior parceira deles para tudo isso. Então, a imprensa, de um modo geral, ela vai cumprir um pouco esse papel que as autoridades se ausentaram, né? E, na verdade, nessa época, na ditadura, não dá nem para falar em ausência, não havia a menor intenção. Depois, já em 86, também vai ter um depoimento muito importante que é dado primeiro na imprensa, que é do Amilcar Lobo, que é quando ele confessa que viu Rubens Paiva preso dentro do DOI, já assim, desfalecendo, morrendo. E isso também é para uma repórter da Veja, que é para Marta Batista, também é uma história bastante importante que é contada nos anos 80. E assim vai acontecendo. A imprensa tem um papel muito... Colegas jornalistas, ao construírem esses detalhes, ajudaram a colocar as peças desse quebra-cabeça. Só dá para chegar numa conclusão em 2014 sobre os envolvidos no crime por causa de todas essas peças, que são lideradas pela Eunice, mas que contam com um apoio decisivo de alguns colegas jornalistas. Eu me orgulho muito de fazer parte dessa reta final, de poder também ajudar a colocar as últimas peças para que se soubesse o máximo do grau de detalhes do caso que a gente tem hoje. Pela sua experiência, né, enquanto jornalista e pesquisadora, qual que foi a dificuldade de estabelecer diálogos com militares e ex-militares sobre esses fatos aí tão traumáticos da nossa história? Marco, é bem difícil entrevistar militares e eu acho que, assim, quando eu comecei todo esse trabalho, essa era uma das minhas curiosidades, era ouvir as pessoas que trabalharam na repressão, né, como torturadores, porque, inclusive, alguns casos, inclusive o do Rubens, por exemplo, só eles sabiam o que tinham feito. O desaparecimento era uma técnica que foi aprendida. Esse é um outro mito que cai, assim, já não era para ser um mito, mas ainda assim há quem queira sustentar a ideia da guerra de dois lados, como se a ditadura tivesse respondido às ações armadas e à violência que viria dos grupos de oposição. E isso não é a verdade. A verdade é que a ditadura se preparou desde antes do próprio golpe em si para criar agentes que iriam dar o golpe e criar um aparato repressivo contra qualquer cidadão que se levantasse contra, né, criticasse esse governo ditatorial. E essa violência desmedida, ela foi treinada fora do Brasil, em escolas militares. Uma delas é a Escola das Américas, mas também teve treinamento na Argélia. Eles fizeram alguns treinamentos, todos pagos com o dinheiro público do Estado brasileiro, ou seja, do contribuinte dos brasileiros. Foram treinados para torturar, foram treinados para matar. E um dos oficiais que atuou no desaparecimento do Rubens Paiva é um dos oficiais que atuava dentro do gabinete do ministro do Exército, no Centro de Informações do Exército, que era um órgão do gabinete e que admite que recebeu essa informação, inclusive lá dentro do CIE. Então, a cúpula da ditadura, a cúpula do governo na época, o gabinete do ministro Orlando Geisel, teve a informação sobre a morte do Rubens Paiva, apesar de ter mentido durante anos, como já tinha falado aqui. Ouvir esses homens não é uma situação fácil, muito menos agradável, mas ela é necessária, porque dentro dessas técnicas que eu estava falando aqui agora, eles aprenderam como fazer esses desaparecimentos. E aí, muito disso não ficou registrado em nenhuma documentação. Como é que a gente vai minimamente investigar sem ouvir essas pessoas? Então, obviamente que não é ouvi-las e acreditar em tudo que elas dizem como se fosse a pura verdade, mas é ouvir, sim, para contrastar com as demais provas, os demais documentos, os demais depoimentos, e aí tentar encontrar o que é fato dentro do que está sendo dito. E eu acho também que tem uma coisa sobre documentar isso aqui que eu estou falando, como o Estado financiou a formação desses agentes que foram preparados para matar brasileiros. Juliana, o Grupo de Justiça, né, de Transição do Ministério Público do Rio
concluiu o caso há 10 anos, apontando ali 5 militares pelo assassinato de Rubens Paiva. De lá para cá, 3 dos denunciados morreram e não houve julgamento de mérito. Qual o recado que essa impunidade deixa para a sociedade? Eu acho que ainda é um processo incompleto, Marco. Sim, um caminho de impunidade. Infelizmente, 3 morreram, mas o passo desse processo existir é um início desse processo. A sociedade brasileira deveria se engajar nessa causa, que é a causa do reconhecimento dos crimes contra a humanidade. Nenhum brasileiro deveria ser vítima de um crime de desaparecimento forçado, de homicídio, de ocultação de cadáver. Então, traçar essa linha, isso aqui não dá para se anistiar, nem contra o Rubens Paiva, nem contra nenhum brasileiro. Isso é muito importante para todos os brasileiros. Na semana do lançamento do meu livro, no dia 14 de fevereiro, agora de 2025, depois de mais de 10 anos, o ministro Alexandre de Moraes, que é quem herdou o processo que era do Teori Zavascki, originalmente, o ministro Moraes deu uma decisão extremamente importante, que é para o prosseguimento do caso. Ele entendeu e reconheceu que, sim, existe um limite para a aplicação da lei de anistia, crime permanente, crime de desaparecimento forçado, não deve ser anistiado. Isso se soma a uma outra decisão do ministro Dino, que reconhece também a mesma situação, né, para os casos do Araguaia, e agora vai ter uma discussão no Supremo sobre a repercussão geral disso. Então, estamos caminhando para essa discussão avançar no Supremo Tribunal Federal, finalmente, para se traçar esse limite em relação aos crimes contra a humanidade, reconhecer que não se pode aplicar anistia para esse tipo de crime. E aí tem uma nova chance para que o caso não termine numa impunidade total e completa. Infelizmente, 3 réus já morreram. O que o Supremo vai decidir é exclusivamente essa questão, ou seja, se pode julgar. O processo é julgado em primeira instância. Então, ele volta a tramitar aqui na Justiça Federal do Rio de Janeiro. E aí, outros processos também vão poder tramitar. Isso também é um avanço gigantesco que esse filme acaba promovendo para o Brasil, permitir que o Brasil faça esse reconhecimento. Então, eu vejo, sabe, Marco, um processo de impunidade, mas eu também olho para um futuro em que me parece que finalmente a gente vai dar uns passinhos. Eu sou uma otimista, eu esperei 10 anos para dar essa notícia, acompanhando esse caso, então faz 10 anos que eu espero um momento de noticiar a retomada do caso do Rubens Paiva. E ela aconteceu. Então, assim, para a família do Rubens Paiva, isso tem 50 anos, né? Eu espero que não demorem outros 10 para a gente falar sobre o julgamento do caso, até porque se forem mais 10, provavelmente os outros 2 réus que estão vivos não estarão mais. Espero que a gente consiga dar essa notícia ainda esse ano. Com certeza. Juliana, queria terminar nossa conversa te pedindo uma reflexão também sobre outro tema muito atual e que é correlato, né, a tudo que você traz no livro. Como que você enxerga as perspectivas de punições efetivas a militares de alta patente que estiveram envolvidos recentemente nos ataques aos poderes no Brasil no início de 2023 e também em conspirações golpistas, né, após as eleições de 2022? Seria aí um outro caminho também de uma reparação histórica em relação à ditadura militar? Marco, a gente viveu um processo incompleto de transição. A lei de anistia, do modo como ela foi interpretada, falei há pouco sobre ser um cheque em branco. Anistiaram crimes que não sabem quais são, de criminosos que também não foram identificados. Então, isso teve consequências. Uma delas também tem a ver com a formação dos militares. Isso nunca foi mexido na formação dos militares brasileiros com relação à formação em direitos humanos, com a própria relação com esse período. E também, até hoje tem festinha de golpe militar
no 31 de março para celebrar a Revolução. Então, isso é um símbolo do problema. Agora, a consequência prática foi que eu, por exemplo, quando estava terminando a minha dissertação de mestrado, vi um tanto de pessoas na rua defendendo a volta do golpe militar, né, a volta da ditadura, usando da democracia, a duras penas conquistada, para defender uma ideia autoritária novamente. Essa responsabilidade ela é compartilhada. Ela não é só dos militares. Os governos civis eleitos democraticamente de 88 para cá, depois da Constituição, todos eles têm alguma responsabilidade com enfrentar as consequências da ditadura mal. O governo Fernando Henrique, por exemplo, só vai fazer a lei que reconhece os desaparecidos, no caso, o desaparecimento do Rubens Paiva, por exemplo, em 1995. Então, levam 10 anos depois da saída dos militares do poder para que se reconheça que existiam desaparecidos políticos no Brasil, que existiam vítimas fatais da ditadura no Brasil. É muito grave. E aí a Comissão Nacional da Verdade só é instituída em 2012. Então, é sempre um processo incompleto. O que a gente vê agora com relação à tentativa de golpe de Estado de 2022 é um avanço em vários sentidos. Primeiro, teve uma investigação da Polícia Federal sobre isso. É um processo democrático. Ofereceram uma denúncia, um relatório final para uma denúncia eventualmente ser oferecida agora, é a expectativa dos próximos dias, na Procuradoria-Geral da República, que o Supremo vai julgar e eles vão ter direito à defesa, vão apresentar suas defesas, estão sendo ouvidos. É um processo que nunca existiu no Brasil como um todo. E o Brasil precisa disso. Precisa. Não existe nenhum brasileiro que é maior que o outro brasileiro. Nenhum militar é maior que nenhum brasileiro. Criminoso, ou seja, quem comete crime, precisa responder pelos seus crimes no Brasil, seja essa pessoa militar ou não. Não é porque é militar que tem que ser julgado também no Superior Tribunal Militar. Faz muito bem aos militares ser julgado pelos civis, porque, afinal de contas, os militares, as Forças Armadas, defendem o Estado brasileiro, não é o presidente de ocasião. Então, eu acho que esse processo recente, ele também colabora para que a gente construa uma democracia melhor, mais forte, mais sólida. A democracia não é um estado dado, ela é uma construção. A gente constrói a democracia todos os dias, ou destrói, né? Então, se a gente sempre deixar criminosos impunes, isso não colabora para a construção da democracia. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Juliana. Sucesso com o livro Crime Sem Castigo e também à frente de suas outras atividades profissionais. Obrigada, Marco, pelo espaço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijão. Um abraço. Eu conversei com a jornalista e colunista do ICL Notícias, Juliana Dalpiva, autora do livro Crime Sem Castigo, Como os Militares Mataram Rubens Paiva. A obra, em lançamento nacional pela editora Matrix, reúne documentos inéditos sobre o desaparecimento e o assassinato do ex-deputado federal nos anos de chumbo. Destaca ainda o trabalho do jornalismo para o avanço do caso e o papel de Eunice Paiva, viúva de Rubens, cuja luta inspirou filme brasileiro indicado ao Oscar. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.